Irmãos, a vocês, que Deus ilumine a todos vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui no documentário da Ilha de Páscoa, onde está situada e os enigmas que trouxeram para a humanidade. De dois. Foram registrados relatos de que eles não somente encontraram pessoas normais de aparência polinésia, como também pessoas de proporções gigantes, que tinham a pele clara, cabelos ruivos e até cabelos loiros. Conforme o Gigantes! Eles também fizeram outra descoberta ainda mais inesperada. Nós vimos umas criaturas feitas de pedra incrivelmente altas. Essas figuras de pedra nos deixaram maravilhados, já que não podíamos entender como elas foram erguidas. Algumas das estátuas tinham mais de 9 metros de altura e eram amplas em proporção. Roggeveen batizou essas terras distantes de Ilha de Páscoa, por causa da data de quando foram descobertas. Mas atualmente, quase 300 anos depois, as questões de Roggeveen sobre a estranha aparência dos nativos, bem como as origens e o propósito das gigantescas estátuas de pedra, Continua o mistério e vai continuar, não é? Nem historiador, nem escritor, nem arqueólogo, nem paleontólogo, nem curioso, nem doutor que seja cientista de todos os cursos, nunca conseguiu desvendar os mistérios de Ilha de Páscoa. Primeiro passo, um dos mais importantes, essa ilha aqui fica a 3.600 quilômetros de qualquer outro ponto de terra do planeta. Literalmente uma ilha no meio do mundo mesmo, no meio do mar do Oceano Atlântico. Né? Retificando aqui, do Oceano Pacífico. Né? Então, essa ilha, a Ilha de Páscoa, ela está a 3.500 quilômetros de qualquer da terra mais próxima que exista. 3.600 quilômetros. Pertence ao Chile, no Oceano Pacífico. Eu me equivoquei, falei Atlântico, porque eu moro aqui pertinho do Atlântico. Mas não explica, né? Então é isso aí. Outra coisa é o seguinte, irmão. Estátuas dessas com 100 toneladas, 150 toneladas, 90 toneladas. Como essas estátuas chegaram aí? Quem as fez? Os gigantes existiram, porque os gigantes existiram na Suméria, existiram na Babilônia, no Egito, nos Maias, nos Astecas, nos Incas, todas as civilizações, não é? Existiram em todos os locais. As pirâmides, por exemplo, a de Kéops, só dando um exemplo de Kéops, né? Ela tem 2.600.000 blocos de pedras. Se colocasse 10 pedras daquela por dia, equivalente a 644 anos, 642 anos. Então, se botasse 10, que era humanamente impossível. Pedra colocar 150 metros de altura, 149 metros de altura. Pedra que varia de 3,5 toneladas até 16, 17, 20 toneladas. Algumas pedras lá da pirâmide. Só estou falando só de Kéops, fora as outras, todas elas também têm dados matemáticos, fornece vários dados matemáticos. Então, a quem as fez, obviamente, tem conhecimento de astronomia, trigonometria, né? Os anjos caídos, eles são inteligentes demais. Civilizações antigas, com as humanas, e todas as civilizações tiveram gigantes, literalmente gigantes. Não é gigante de doença, gigantismo, não. São gigantes 6, 7, 8, 10 metros de altura, ou mais do que isso. Isso aqui não poderia ser feito pelos índios, não desmerecendo jamais os indígenas, não é isso. Vocês entendem o que eu estou falando. É para depois não vir alguma organização aí, uma ONG, não sei de onde, dizer que eu estou dizendo que os índios não têm capacidade. Não é isso, eles têm, são muito cultos e tudo, demais até. Tem muita fé na religião deles, em Deus, ele tem o Deus dele, né? Tem o Deus e tudo bem. Mas para eles fazerem isso aqui, eles precisavam ter um conhecimento astronômico, conhecimento científico. Eles foram orientados pelos gigantes, com certeza, pelos seres, pelos anjos inteligentes. conhecidas como Moai, ainda precisam ser respondidas. Pode-se imaginar que os Moai foram colocados ao redor da ilha, de costas para o mundo exterior, olhando para dentro. Era uma espécie de barreira protetora, Sem que estátuas. os ancestrais cuidariam deles e protegeriam seu pequeno mundo. O mais interessante sobre esses Moai é que eles têm rostos bem estranhos e muito alongados. Eles não têm uma aparência muito humana, são humanoides, mas ainda assim bem diferentes de um humano comum.
Eles têm uma aparência quase alienígena. E isso nos faz questionar o que será que eles representam. Esculpidos com rocha vulcânica, os quase 900 Moai pesam 90 toneladas cada. E os mais altos se destacam acima das paisagens com mais de 9 metros de altura. Houve muitas teorias ao longo dos anos sobre como eles foram movidos. A primeira teoria diz que eles devem ter sido arrastados horizontalmente, entre nós ou roletes ou algo do tipo. Eles tentaram essa teoria recentemente para um filme e novamente os moveram só por alguns metros, mas ainda não conseguiram provar nada. A ideia de que as árvores foram cortadas em algum momento e todas elas foram usadas como rolos, toras de madeira, não convence, porque os rolos de madeira não seriam capazes de suportar o peso de algumas dessas estátuas. 90 toneladas? Várias centenas de estátuas, e isso dependeria do tamanho e peso da estátua, o número de pessoas que você tinha disponível para ajudar, a distância que você iria percorrer, o tipo de terreno, enfim. Basicamente, não sabemos, na verdade. Para os teóricos dos antigos astronautas, as respostas de como os Moai foram transportados e posicionados na ilha podem ser encontradas nas lendas contadas pelos povos nativos. Lendas que sugeriam um tipo de energia, conhecida como mana, que era usada para levitar as gigantes esculturas para o lugar certo. De acordo com a tradição popular e as lendas, as pessoas usavam o mana do Ariki para fazer o Moai andar. Os Ariki eram o deus ou o rei de suas comunidades. O rei recebia Em várias tradições das civilizações antigas, há inúmeros relatos sobre levitação. Os aborígenes da Austrália também narram fatos dessa natureza que é apresentado pelo programa aqui da The History Channel, né? Alienígena do passado. Os índios americanos, os Hopis e outros, todos os índios, eles têm essas lendas de que vários objetos pesados flutuavam de uma montanha para outra, e aí vai, né? Não estou nem falando das vimanas, né? Das máquinas voadoras, que existiram e existem até os dias atuais, e estão todas no interior da Terra, e algumas delas estão em base secreta dos governos aí, dos governos das sombras. Porque nós temos o governo das sombras, né? É o governo oculto para nós. Eles sabem de tudo. mana, como um presente do grande deus criador Makmak. Diz a lenda que o rei ordenou que essas grandes estátuas de pedra caminhassem. E temos que nos perguntar, bom, será que eles estavam ficando loucos ao descreverem essas coisas, ou será que testemunharam alguma coisa? Eu estou cada vez mais convencido de que eles de fato viram alguma coisa, porque deve ter existido algo que nos inspirasse. Então, na minha opinião, humana era algum tipo de tecnologia extraterrestre que permitiu que essas pedras levitassem em seus devidos lugares. Não vá embora sem assinar o canal do History no YouTube. Nós também preparamos essas sugestões especialmente para você. Assista. Vou mostrar aqui. Em todas as culturas, né? Em todas as lendas, fala sobre isso aqui. Sobre esses enigmas que a gente não consegue entender. A humanidade não consegue entender. Não é isso? A todos vocês aí, fiquem com Deus. Que Deus ilumine. Vamos para o próximo vídeo aí. Um abraço.